Fala galera, vamos lá, vamos começar esse pós-jogo de Vasco e Fluminense no Maracanã. Na verdade, Fluminense e Vasco, né? Porque o mando de campo era do Fluminense, o Vasco acaba derrotado, né? No estádio do Maracanã por 2-1, numa partida inacreditável, diria eu, tá? Porque aconteceram coisas inacreditáveis, né, nesse jogo, e a gente vai falar sobre isso aqui. Um jogo que tem gol de Verratti, mas que é contra. Isso mesmo. Você que não assistiu o jogo, que está vindo aqui direto no pós-jogo, eu não estou falando errado não. Teve gol contra do Verratti hoje. O gol do empate do Fluminense foi um gol contra do capitão do Vasco, Pablo Verratti. Enfim, vamos conversar sobre essa partida, tentar entender o que aconteceu. E mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco não consegue arrancar nesse Campeonato Brasileiro e vai se consolidando, infelizmente, ali na metade baixa da tabela, né? Acho que ainda não é uma preocupação com zona de rebaixamento. Claro, sempre tem que ficar ligado, o alerta tem que estar ligado sempre, mas enfim, tem que se preocupar sim. Já tem, acho que na nossa situação, desde agora, já tem que se preocupar sim com a parte de baixo da tabela. Bom, vamos lá, vamos falar do jogo de hoje. O Vasco hoje desfalcado de Felipe Coutinho, né? E acho que fez muita falta. O Felipe Coutinho não vem jogando bem, é claro, mas o Vasco não tem um substituto ali para o Felipe Coutinho. Num elenco que é muito mal montado, né? O elenco do Vasco é muito curto, muito mal montado. Ao contrário do que o presidente já disse algumas vezes, né? Que esse elenco é top 8 do futebol brasileiro. Não é. Eu até acho que o Vasco tem um time titular, ok. O Vasco tem um time titular competitivo, mas o Vasco não tem opções no banco de reservas, não tem opções no seu elenco. Então, não tem um elenco top 8, né? E hoje, sem o Felipe Coutinho, o Vasco simplesmente não tinha um substituto para o Felipe Coutinho. Não é que não tenha um cara aqui que não é tão bom quanto, que é ruim, não, nada disso. O Vasco não tem um substituto para a posição. O Felipe Coutinho fora hoje por conta da suspensão, o Vasco não tinha quem colocar. E aí o Diniz meio que improvisa o Tietê ali, jogando de meio armador, né? E coloca o Hugo Moura e Cocão como dois volantes. Enfim, então assim, é um elenco muito curto. Se o Verratti se machucar, se o Verratti tiver suspenso, não tem ninguém para botar. O Vasco não tem opções de pontas, reservas, nem titular direito. Enfim, um elenco muito curto, muito mal gerido, mal montado. Que, enfim, toda vez que eu lembro que o presidente teve a cara de pau de dizer que esse elenco é top 8, enfim, me dá até uma certa revolta. Mas enfim, falando da partida em si, eu acho que o Fluminense foi melhor do que o Vasco em praticamente todo o jogo. O Vasco teve ali o seu momento que poderia ter matado o jogo, que foi quando o Vasco faz 1-0 no gol do João Vitor, né, de cabeça, cruzamento, e o João Vitor se antecipa ali ao goleiro Fábio, faz 1-0 o Vasco. Nesse momento o Fluminense já era melhor do jogo, já tinha assustado ali o Vasco, mas aí o Vasco faz 1-0 e o baralho muda de mão, né? O Vasco passa ali naquele momento ter algumas oportunidades até para fazer o 2-0 e ali praticamente sacramentar, né? Ou pelo menos encaminhar uma possível vitória. Teve a chance com o Ryan que rouba a bola ali na intermediária, avança, sai cara a cara com o Fábio, mas o Fábio acaba fazendo uma boa defesa, evitando, né, o 2-0 Vasco. E teve um chutaço, né, do Ryan, de fora da área, que até nisso a gente é azarado, né? Porque o nosso chutaço, a bola bateu na trave e quicou fora, né? Já no Fluminense, no finalzinho do jogo, o chutaço deles foi, enfim, um golaço no ângulo. Mas enfim, esse chutaço do Ryan bate na trave e não entra. E depois o Vasco leva o gol assim de uma maneira inacreditável, né? O gol de empate que o Vasco leva foi de uma maneira inacreditável. Primeiro, que já era uma bola morta ali do lado direito da defesa do Vasco, e tinha o John Arias ali junto com 4 defensores do Vasco. Um chuta para lá, um chuta para cá, e ninguém consegue livrar a bola, ninguém consegue jogar essa bola para lateral, para escanteio que seja. E o John Arias consegue passar no meio de 4 marcadores do Vasco. Inacreditável uma coisa dessa, né? Ele passa, cruza, o jogador do Fluminense consegue cabecear sozinho, né? Aparece sozinho para cabecear. O Léo Jardim faz uma grande defesa, né, ali no reflexo, uma defesaça do Léo Jardim. E nisso o Verratti
estava desatento ali na pequena área, porque na hora que o atacante do Fluminense sai cara a cara, o Verratti já levanta a mão pedindo impedimento, né? Olha pro bandeirinha assim, levantando a mão pedindo impedimento. Nisso, o Léo Jardim faz a defesa e a bola bate no peito do Verratti e entra. E é isso. Gol contra do Verratti. O gol do Fluminense foi um gol contra do Verratti. Inacreditável, né? A gente está acostumado com tantos gols a favor feitos pelo Verratti. Hoje, infelizmente, um gol contra. Deve ter sido, se bobear, o primeiro gol contra da carreira, né, de Paulo Verratti. Uma coisa realmente inacreditável. A sorte hoje não estava do nosso lado. Mas como eu disse, cara, o Fluminense era melhor na partida. O Vasco teve só aqueles minutos ali, quando faz o 1-0. Teve a oportunidade de fazer o segundo. Mas depois o Fluminense já volta a ter o domínio na partida. Vamos para o segundo tempo. O Fluminense continua tendo o domínio da partida, continua ali ganhando praticamente todas no meio campo, encurralando o Vasco na defesa. E no segundo tempo o Vasco praticamente não jogou. O Vasco não jogou no segundo tempo. Então assim, poderia acontecer do Vasco achar um gol como achou no primeiro tempo, né? Porque futebol tem essas coisas, aí quem sabe sair com essa possível vitória, mas não aconteceu, né? O Fluminense teve mais a bola, teve mais ações ali ofensivas, encurralou mais o Vasco não conseguia sair, o Vasco não tinha velocidade para sair, o Vasco pouco produziu no segundo tempo, mas no momento até que o jogo parecia já definido assim, caminhando, né, para esse empate, caminhando aí para esse 1-1, aí vem mais uma coisa inacreditável, que é o lateral Guga acertar um chutaço, meus amigos. O Guga acertou um chutaço da intermediária, um balaço aos 43 do segundo tempo, sem chance para o Léo Jardim, no ângulo do goleiro do Vasco, e aí sacramenta, né, a vitória tricolor hoje por 2-1. Não acho que tenha sido uma derrota injusta do Vasco, não acho, eu acho que o Fluminense foi melhor na partida, fez uma partida melhor que a do Vasco, mas é claro, a gente poderia ter saído aí pelo menos com empate, principalmente por ter feito 1-0, né? Mas o Vasco não soube aí segurar o placar. Mas enfim, eu acho que é um jogo que liga sim o sinal de alerta no Vasco. A gente teve aquele gás inicial ali no primeiro jogo do Fernando Diniz no Brasil, né? A estreia foi fora, aquele 3-0 contra o Fortaleza. Mas, gente, o elenco continua o mesmo, né? Os jogadores são os mesmos e acho que a gente precisa de muito, muito, muito mais ainda para ser competitivo. Infelizmente, a verdade é essa. Acorda, Pedrinho, hein? Acorda, Pedrinho. Aproveita aí essa pausa do Mundial para reformular esse futebol do Vasco com novas contratações, com novos jogadores, porque, infelizmente, meu amigo, esse elenco que você disse que é top 8 não está à altura do Vasco. É isso, tá? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Saudações. Até a próxima. Fui.